Já foi lá, se inscreveu no nosso canal? Bom, passou e deixou o likezinho aí na nossa página. É o seguinte, nosso presidente, ele continua a provar que ele não tem plano de governo. Ele continua com as suas ações destemperadas, com as suas falas entre altos e baixos, ou seja, não tem consistência. Vem comigo ver o vídeo. Vai deixar Bolsonaro, com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com o presidente Valtinho, E aí, galera, tudo bem? Vocês lembram quando o presidente falou que se ele pudesse dar filé mignon para o filho dele, ele daria? Parado sim, né, para ser o nosso representante, um bom cartão de visita e fazer bons relacionamentos lá nos Estados Unidos, tá? Então, se não vai votar, lamento, me desculpa, tá certo? A minha intenção é indicá-lo, então eu não quero polemizar esse assunto, tá certo? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou, se eu puder dar um filé meu ao meu filho, eu dou. Então, todo mundo concordou com isso, embora saibamos que é nepotismo e que aquilo ali foi falado impensadamente. Mas aí, falado impensadamente, novamente ele vem a público e fala, em alto e bom tom. Eu não vou ligar para um diretor de hospital, dar o tratamento, passa na frente a avó da Michelle. Não vou fazer isso. É decisão minha e ponto final, pô. Não tem privilégio para nós. Olha que incoerência. Quer dizer que ele enfrenta o Congresso Nacional, o Senado, para indicar o filho dele o cargo de embaixador. Ele enfrenta só o Senado, ele enfrenta todos os políticos. E ele não tem a capacidade de ligar para uma pessoa para ajudar uma senhora de idade que está na fila para ser atendida. Aí poderiam dizer assim, poxa, mas ele está agindo muito bem. Nossa, que coisa bonita. Não sei muito bem aonde é que está agindo muito bem quando ele deixa uma pessoa de idade e ele, ganhando o que ele ganha, poderia promover essa mudança, não ligando para o médico, para que esse médico passasse a avó da esposa na frente das outras pessoas. Não. O presidente da República ganha muito bem e hoje um atendimento médico, todos nós sabemos que varia aí uma consulta médica em torno de 250, 300 reais. Então, por que não ele pagar do bolso dele para que essa senhora fosse atendida como uma ação, como uma boa ação. Sim, uma prova de que ele é uma pessoa solidária, que ele é uma pessoa humana. Não vem o caso de ser a avó da esposa. É o caso de ser uma senhora que faz parte de sua família e ele, tendo as condições que tem, não custaria ir lá e pagar uma consulta, pelo que ganha, certo? Agora, garanto que talvez os médicos nem iriam cobrar do presidente da República atender a avó da esposa dele. Mas, deixando isso de lado, e para mostrar esses contrapontos, esses contrassensos, nós temos aí a ida dele até Barretos. É um presidente populista, é um presidente que quer estar nos braços do povo, embora rodeado de seguranças, com medo de tomar mais uma facada, andando sempre com um colete à prova de balas, porque afinal de contas quem tem medo, né? E ele quer continuar vivo. E aí, mais do que isso, continua somente sendo populista, mas provando que não tinha um plano de governo. Ele provou que ele assumiu a presidência e ele vem a público e fala o seguinte: o Brasil todo está sem dinheiro, obrigado pela pergunta. O Brasil todo está sem dinheiro. E eu já sabia disso. Estão fazendo um milagre, conversando com a equipe econômica, a gente pode fazer para sobreviver. O exército vai entrar em meio expediente, não tem comida para dar para o recruta, que é um filho de pobre. A situação que nós encontramos é grave. Bom, nós já passamos por períodos como esse junto aos militares. Já houve tempo que toda sexta-feira liberava os militares meio pau, né? Meio período. E aí nós sabemos que já houve outros tempos em que os militares saíam 2, 3 vezes na semana, meio período, por conta de economia. Mas nós temos um presidente que se diz inovador e que se diz revolucionário, que veio para fazer a mudança.
E a mudança é agir exatamente como os outros presidentes agiram. Ou seja, vamos cortar aquilo que não interfere no Senado, não interfere no Congresso. Porque é muito simples. Tivesse o presidente assinado uma medida provisória cortando o número de assessores, as mordomias dos deputados federais, dos senadores, dos ministros da Justiça, que ele teria dinheiro para dar comida para o Exército. Mas aí é lógico, nós vamos mexer com a cúpula do Brasil e aí perigas ele não continuar na cadeira. E é isso, gente, que eu quero dizer para vocês. A política é sempre o mais do mesmo. Não é diferente da cidade de Várzea Paulista, onde o ex-prefeito Eduardo veio falar mal do atual prefeito Juvenal Rossi. O que ele chama de dívida foram investimentos que eu deixei. Várzea hoje é manchete de jornal, mas por um outro motivo, esse desgoverno. Pela primeira vez na região, secretários são afastados por escândalos de corrupção. E o atual prefeito Juvenal Rossi vai lá e diz... Mais de 40% dos municípios saíram da condição salutar de azul e foram para o vermelho. E Várzea fez o caminho exatamente o inverso, considerando tudo, aquilo que eu herdei de débito, que não era pouco, e ainda o momento em que o país vivia. Então é de saltar os olhos realmente. Então um fala do outro porque é mais do mesmo. É sempre assim, a política. Embora nós estejamos aqui falando para vocês que vocês se conscientizem do que é a política, vocês têm que ver os pesos e as medidas de uma forma muito coerente. Vocês têm que analisar esses políticos, porque senão se compra a ideia de que o presidente está fazendo tudo isso para beneficiar o povo. E não é bem por aí. Ele vai a público e diz que ele tem que legalizar a extração de ouro nas terras indígenas. Espera aí, as terras são indígenas e ele vai legalizar a extração de ouro nas terras? Não! Coloque o exército para ir lá e defender as terras e defender a soberania nacional. Mas aí não tem dinheiro. Mas aí ele vai e movimenta toda uma classe política para aparecer na festa do peão de Barretos. Bacana, é legal estar perto do povo, mas ajude o povo, melhore a condição de vida, apresente um plano de governo. Não simplesmente venha a público e diga assim, bom, o que o Paulo Guedes falou está falado, então se é isso aí que o Paulo Guedes falou que vai acontecer, eu preciso estar com ele para saber. Nem sabe aquilo que o ministro está fazendo. Um presidente da República que toma às mãos um país sem saber administrar, é a mesma coisa dar um município para um prefeito que não sabe o que fazer com o seu orçamento, que não sabe o que fazer diante da prefeitura, ou o estado para um governador que estará perdido. É isso que é consciência política, é isso que é conscientizar vocês para que tenhamos um futuro melhor no nosso país. Beleza? Esse é o recadinho do Paddock para vocês. Um grande beijo, uma excelente semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!